Então o que acontece? Fizemos um grande movimento, pegamos a assinatura de todos os vereadores da época, está aqui. Aliás, eu vou encaminhar a todos os vereadores da Câmara, todos eles, esse dossiê, não é? De que dá conta de tudo isso. E saímos correndo. Olha, eu queria dizer aos ouvintes, aos vereadores, a todos que nos estão ouvindo o seguinte: nós saímos correndo atrás da comunidade e pegamos a assinatura de todas as forças vivas de São José dos Campos, todos os clubes de serviço, todas as representações classistas, todos os sindicatos, todas as sociedades amigos de bairro, mas todas. Nós saímos, dividimos tarefa e cada um foi pegar a assinatura e pegamos essas assinaturas todas, encaminhamos ao prefeito, encaminhamos à Petrobras, fizemos reunião com a Petrobras, fizemos reunião na Câmara Municipal, de qualquer maneira, e conseguimos, por assim dizer, repatriar essa verba para São José dos Campos. Isso ocorreu em setembro de 2005. Pois bem, durante esses 5 anos, nós ficamos meio angustiados, porque enquanto a secretaria, depois veio o André, né, sucedeu ao Edmundo, e o André passou a fazer esses levantamentos, esses estudos, etc. Mas, lamentavelmente, Marcos, tudo que corre pela máquina pública é muito moroso, né? E, de repente, os ambientalistas ficaram, vamos dizer, angustiados. Por quê? Porque o tempo passava e a gente não via concretizado nem o horto e nem o banhado. Tanto é verdade que nós entregamos. Agora, essa semana, a Prefeitura nos convidou, através da Secretaria de Planejamento e também a Secretaria de Comunicação Social, não é? Para conversar sobre as emendas sobre a lei de zoneamento. E ao ensejo nós abordamos e encaminhamos, protocolamos um documento que tem em mãos, junto à Prefeitura, ao prefeito, pedindo que se agilizasse esses processos de apropriação do horto e do banhado. Porque tem uma coisa interessante na vida, viu, Marcos? O prefeito, o Eduardo Cury, apesar de nós termos realmente críticas à morosidade do processo administrativo em São José, nós temos que entender o seguinte: o prefeito Eduardo Cury é um predestinado, viu? De repente, aquela área onde tem lá a Dutra, essa área estava sendo disputada, que é o parque tecnológico, você me lembrou bem, Marcos. A área do parque tecnológico estava sendo disputada por uma outra entidade. Então, rapidamente, o prefeito Eduardo Cury, e aqui eu queria aqui parabenizar o Felício Ramutes, que era então presidente da Urban, e que tomou uma atitude muito célere, né? E, de repente, a prefeitura, o município de São José dos Campos se apropriou daquela área do parque tecnológico que projetou São José dos Campos para o país inteiro. Nós todos sabemos isso. Projetou São José para o país inteiro. Hoje, não é, a vinda de autoridades, de cientistas, de pessoas que têm a maior responsabilidade nesse estado, nesse país, vem frequentemente ao parque tecnológico. Então, é uma predestinação, conseguiu marcar esse gol de placa. De repente, também, o Vicentino Aranha estava aí naquele processo moroso e tudo mais, a comunidade toda a comunidade toda querendo que aquilo passasse para o patrimônio público. Roberto Wagner foi um dos grandes batalhadores. De repente, o prefeito Eduardo Cury também apropriou-se para a comunidade do Vicentino Aranha. E agora, eu acho, Marcos, veja você, passa para a história, e só não passa se não quiser, porque o cavalo da história está passando arriado para o prefeito Eduardo Cury, vai se apropriar do banhado e também do horto florestal, que já é do município, sem dúvida nenhuma, mas é preciso haver uma desapropriação daquele entorno para que aquilo lá seja um grande polo de afluxo de educação ambiental, de pessoas, de crianças, de escolas. Então está às vésperas disso, porque nós entregamos esse documento mostrando a nossa angústia, colocando no texto essa nossa angústia, e hoje, com satisfação, nós estamos vendo a imprensa dada no fim de semana
colocar que realmente já está na Câmara um projeto com urgência urgentíssima para ser votado, e nós naturalmente vamos pegar esse texto para que nós possamos talvez sugerir emendas ou não, né? De repente o projeto está completo e nós vamos encaminhar essa documentação aos vereadores para tomar conhecimento desse processo histórico. E o importante da criação desses parques, tanto o Parque do Augusto Rusk quanto o Parque do Banhado também, é a possibilidade de nós conseguirmos verbas de compensação ambiental para São José dos Campos. É isso que eu queria até perguntar. O ouvinte do outro lado deve estar pensando, bom, vai ter o horto. O horto, na verdade, já existe. Mas não é uma unidade de conservação, né? O que acontece é o seguinte, é que a lei do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, um termo meio técnico, mas tentando traduzir é o seguinte: existem vários tipos de unidade de conservação. Existe a APA, como São José dos Campos tem várias APAs, que é a área de proteção ambiental. Inclusive, só aproveitando o gancho, na semana que vem nós vamos ter os representantes da APA aqui de São Francisco Xavier, né? Por exemplo, São Francisco Xavier, o próprio Banhado já é uma APA, mas o que é a APA? A APA, ela permite alguns tipos de uso. Várzea do Paraíba. Você tem alguns tipos de uso que a lei permite. Então, você não pode, por exemplo, construção de loteamentos, você não pode extração de areia, uma série de eventos, mas você pode agricultura, por exemplo, uma agricultura moderada, compatível com o local. Então, existem vários tipos de unidade. Existe uma unidade de conservação de proteção integral. Essa unidade, que é o que está se transformando agora o Horto Florestal e também posteriormente o Banhado, ele permite com que nós trazemos para a cidade de São José dos Campos verbas de compensação ambiental. Citar um exemplo, você vai passar um oleoduto pelo município e aquilo vai causar algum tipo de impacto. Você tem uma porcentagem do valor daquela obra, ela é destinada para a proteção do meio ambiente e ela tem que ser destinada para locais onde existe unidade de proteção integral, que vai ser agora o Horto Florestal Augusto Rusk e também o Banhado. Você tem, por exemplo, aqui a construção possivelmente do trem de alta velocidade. Isso vai gerar também verbas de compensação ambiental, um valor muito grande. A gente só consegue trazer para São José dos Campos se tiver unidade de proteção integral, como vai ser agora o Horto e o Banhado. Mas para ser uma unidade de conservação integral, tem alguns requisitos ou sem dúvida pegar um pedaço de terra e falar, vamos transformar? Os requisitos, ela tem que ter uma importância e características muito importantes na área ambiental, no meio ambiente e na ecologia. Só para citar exemplo, por exemplo, do Horto Florestal, Marcão, lá são 17 espécies de mamíferos. A gente tem a onça parda lá, jaguatirica, você tem tamanduá, lobo-guará, tucanos, cateto, que é o porco do mato. Então você tem uma importância de fauna lá dentro. É uma área de 250 hectares pública, tá? E mais uma metade, quer dizer, mais um tanto deste valor, dessa quantia de hectares, de área privada, contígua. Que da família Moreno. Então você tem quase um maciço de 500 hectares super preservado. E eles fizeram esse levantamento, cerca de 60% dessa mata é uma mata praticamente original, uma mata que já tem hoje características de primária, clímax, né, que eles chamam climáxicas e tal. E lá você tem, por exemplo, 195 espécies, quase 200 espécies de flora, ou seja, de árvores. E dessas todas, você tem lá jacarandás, canelas, peroba, jatobá, cedro, ipê. Dessas 4 espécies que tem lá no horto, elas estão em listas de ameaçadas de extinção no Brasil. Você tem, por exemplo, a maçaranduba, o carvalho, o breu e o marmelinho, são esses os nomes populares, são espécies que estão em extinção. E nós temos aqui no Horto Florestal. Então, pode ser colhidas as sementes para você multiplicar isso. Você tem com critérios, sem dúvida alguma. A Secretaria do Planejamento de São José dos Campos, ela tem arquivado lá um estudo da USP, da Universidade de São Paulo, feita no Horto Florestal.